Vimos a força mortífera dos raios. Agora precisamos saber o que eles são, o que dá origem a essa incrível força. Essa busca nos leva a um dos lugares com mais tempestades no mundo e alguns dos mais espetaculares raios sobre a face da Terra. Estamos seguindo um raio em sua jornada através da atmosfera. Vimos o que acontece quando uma tempestade desencadeia sua incrível força. Agora, vamos voltar aos momentos anteriores ao raio, a fim de investigar o que aciona esse misterioso fenômeno. Nossa viagem nos leva a uma cidade onde ocorrem as mais violentas tempestades com raios do mundo. Darwin, no norte da Austrália. Em poucas horas podem ocorrer 1.600 raios. Darwin é o lugar perfeito para se investigar um dos maiores mistérios da natureza. O que leva um raio a acontecer? Uma equipe internacional de cientistas está aqui para descobrir. Eles usam radar e uma frota de aeronaves em busca de uma resposta, bem no cerne das monstruosas nuvens de tempestade de Darwin. Uma potente mistura de calor e úmido ar tropical significa que essas não são nuvens comuns. Chamadas cumulonimbus, elas podem se elevar até 12.000 metros, a velocidades de 96 km por hora. 21 km acima, altura 2 vezes maior do que a de um jato de passageiros. Acima da tempestade, um antigo avião espião russo adaptado coleta dados sobre a nuvem abaixo. Em algum lugar dentro dessa nuvem, um raio está se preparando para entrar em ação. Compreender como isso acontece tem intrigado cientistas há séculos. Mas eles acreditam que a nuvem atua como um gerador elétrico gigante. Dentro da nuvem, minúsculas gotas de água vão para cima. Elas se congelam e caem de volta como gelo. Elas se esfregam umas contra as outras. Partículas eletricamente carregadas se transferem de uma para outra. As partículas de água e gelo, que outrora eram neutras, agora são carregadas positiva ou negativamente. As partículas negativas mergulham para o fundo da nuvem. As positivas se elevam até o topo, separando as cargas positiva e negativa. Quando se unem novamente, acontece o raio. Essa é a teoria, mas a realidade é ainda mais estranha. O ar não é um bom condutor. A eletricidade não é capaz de passar por ele facilmente. Para deixar que a corrente passe, a estrutura atômica do ar precisa ser literalmente rompida. Para isso acontecer, são necessários milhões, até bilhões de volts. Cientistas pesquisam os céus em busca dessa enorme carga elétrica. Mas mesmo nas imensas nuvens de tempestade de Darwin, ela nunca foi encontrada. Na história dos raios, falta uma peça. É um quebra-cabeça que tem fascinado o físico John Dwyer, do Instituto de Tecnologia da Flórida. O assunto raio é quase constrangedor. Temos estudado raios desde os tempos de Franklin, e em mais de 200 anos ainda não respondemos a grande pergunta. Como funciona um raio? Como ele tem início nas tempestades? Como ele se propaga por quilômetros através do ar, desde lá em cima, onde é iniciado, até atingir nossos pés? De uma coisa podemos ter certeza: raio é eletricidade estática, e você pode produzi-la em casa. Deixe eu tirar o sapato. E então vou esfregar meus pés no tapete. Conforme esfrego meus pés, a fricção irá separar a carga elétrica. A carga positiva irá para um lado e a negativa para outro. Agora, quando as cargas se separam, elas querem se unir novamente. Um grande campo elétrico pode ser formado, e quando isso acontece, você terá uma faísca. Acreditamos que algo assim aconteça em uma nuvem de tempestade quando produz um raio. Para enviar uma corrente através dessa minúscula distância são precisos 25.000 volts. Mas os raios podem chegar a ter 192 quilômetros de comprimento. Para enviar uma corrente através de todo esse ar, são precisos milhões de volts, uma enorme carga elétrica que até agora os cientistas não conseguiram encontrar.
É preciso perguntar, onde está o dedo que está concentrando a carga, levando esses enormes campos a produzirem a faísca? E estamos tendo um trabalho realmente difícil, tentando descobrir onde esse dedo está. Tempestades são violentas. Raios são imprevisíveis. Chegar perto o bastante para fazer medições é praticamente impossível. Cientistas não podem chegar até os raios. Assim, no Centro Internacional para Pesquisa de Raios da Universidade da Flórida, eles trazem os raios até os cientistas. O que fizemos foi usar raio acionado por foguete. Você pode dizer ao raio onde e quando ocorrer. Dwyer e a equipe lançam um foguete em uma nuvem de tempestade carregada. Pronto para disparar. Armando o foguete. 5, 4, 3, 2, 1. Ele segue um fio de cobre que age como um condutor de raio. Milhões de volts de eletricidade correm da nuvem para o solo. Dwyer usa informações desse acontecimento para investigar como os raios podem passar através de quilômetros de ar. E ele procura a resposta no espaço. Em uma galáxia distante, uma estrela explode. Milhões de partículas microscópicas eletricamente carregadas são forçadas para fora do espaço. Esses são raios cósmicos. Viajando próximo da velocidade da luz, eles cruzam milhões de quilômetros, milhões de anos-luz para chegar à Terra. Dwyer se pergunta: poderiam os raios cósmicos explicar como a eletricidade viaja através de quilômetros pelo ar? Bilhões desses raios bombardeiam nosso planeta a cada segundo. Eles são invisíveis e inaudíveis. Mas quando um raio cósmico viaja através da atmosfera, ele momentaneamente destrói a estrutura molecular do ar. Isso produz raios X, ondas eletromagnéticas de radiação que podem ser mensuradas. Poderiam os raios cósmicos ser o elo perdido na história dos raios? Parece ficção científica. Até mesmo o otimista Dwyer acredita que seja um tiro no escuro. Quando fizemos nosso primeiro raio e fizemos nossa primeira medição de raio-x, eu nem ao menos chequei as informações, senão algumas semanas depois, pois eu realmente não estava esperando ver nada. Quando eu finalmente fiz isso, ali estava na tela um impulso de raio-x, bem onde ocorrera o raio. E eu pensei, qual a probabilidade disso acontecer? Quer dizer, bem ali, ao mesmo tempo. E então olhamos para a ocorrência seguinte, e havia outro impulso ainda maior. Olhamos para a ocorrência seguinte e vimos outro impulso. A cada vez que olhávamos, víamos um grande rompimento de raio-x atingindo nosso instrumento, no momento exato em que ocorria o raio. Para Dwyer, trata-se de uma pista. Alguma coisa alterou a estrutura atômica do ar. E ele acredita que possam ser os raios cósmicos. Há séculos trabalhamos com o pressuposto de que raios sejam simplesmente uma forma normal de descarga, como o dedo tocando a maçaneta. Agora, de repente, vemos que isso estava errado. Se Dwyer estiver certo, quando um raio cósmico atinge uma nuvem, ele provoca um enorme momentâneo aumento de eletricidade, suficiente para criar uma faísca, mas breve demais para ser mensurado. O raio desce rapidamente em direção ao solo. As partículas, muito rápidas, colidem com moléculas de ar e as despedaçam. Por uma fração de segundo, o ar se torna eletricamente condutor e fornece o caminho para baixo, por onde a corrente pode se precipitar. Agora ocorre o raio. Um canal de carga elétrica negativa é disparado da parte de baixo de uma nuvem. Ela se dirige ao solo em etapas rápidas, cada uma levando apenas 50 milionésimos de segundo. À medida que se aproxima, ela provoca um efeito estranho no solo abaixo. Partículas positivas no solo ou em objetos sobre ele são atraídas por seus opostos negativos. Uma nuvem de tempestade pode criar dezenas desses canais positivos e negativos. A maioria não se conecta, mas quando o fazem, milhões de volts de eletricidade correm entre a nuvem e o solo. O raio propaga-se para cima, assim como para baixo. O ar se ilumina, vemos o raio, ouvimos o ar explodir. Nos milionésimos de segundos seguintes, qualquer carga remanescente na nuvem move-se como ondas para cima e para baixo no canal. O relâmpago pode parecer oscilar. Raios realmente acontecem mais de uma vez. E tudo isso ocorre mais de 8 milhões de vezes todo dia, 100 vezes por segundo. Raios
são um dos fenômenos mais comuns da natureza. E se as teorias de Joe Dwyer estiverem corretas, o fenômeno é também um dos mais incríveis. Se essas ideias estiverem corretas, então pode haver uma conexão entre o raio que vemos e uma estrela explodindo no meio da galáxia 1 milhão de anos atrás. À medida que seguimos um raio, viajamos em menos de meio segundo, desde o início até a faísca, do impacto à criação. Agora, nos momentos após o impacto, entramos em um mundo estranho de bolas de fogo, OVNIs e aparições fantasmagóricas. Estamos seguindo um raio em sua jornada através da atmosfera. Rastreamos suas origens, investigamos o terrível momento do impacto. Agora, nossa busca nos leva aos momentos após o raio, a um mundo crepuscular que parece saído diretamente das páginas de uma revista em quadrinhos de ficção científica. 19 de março de 1963. Voo EA-539 da Eastern Airlines, de Nova York, para Washington. 00:05. O avião se depara com uma tempestade. Há um estrondo muito forte e um clarão. Segundos depois, uma brilhante bola emerge da cabine do piloto. A bola branca azulada paira sobre o corredor e flutua lentamente em direção à parte traseira do avião. Ela chega à parte de trás do avião e desaparece. Por incrível que pareça, o avião continua sem qualquer dano. Mas isso não foi fantasia, foi um fato. E não era o primeiro relato desse tipo. Na Segunda Guerra Mundial, pilotos relataram estranhas bolas de luz que pareciam seguir seus aviões. Pilotos americanos deram a elas o nome de Foo Fighters. Há milhares de anos, pessoas alegam ter encontrado esferas faiscantes, como fantasmas, mensagens dos deuses e objetos não identificados. Mas havia algo de diferente acerca do relato da Eastern Airlines. A testemunha não era um piloto de caça movido por adrenalina, ou um místico medieval. Ele era um cientista, professor de uma renomada universidade britânica. De repente, cientistas passaram a dar atenção a isso. Um cientista que foi inspirado por seu próprio encontro direto é o físico nuclear Dr. Graham Hubler. Eu mesmo vi uma bola de luz, por isso eu sei que isso existe. Um Hubler adolescente está em um encontro em um parque no interior de Nova York. Irrompe uma tempestade. O casal se abriga em um coreto. E de repente, à nossa esquerda, estávamos sentados ali desprotegidos do lado esquerdo. E à nossa frente e do lado esquerdo, vimos uma bola se aproximando, uma bola de luz. É claro que ficamos aterrorizados, não sabíamos o que era aquilo. Lentamente a bola se aproxima. Ela estava a cerca de uns 30 metros de distância e se aproximava lentamente de nós, como que vagando de um lado para outro, tranquilamente. Ficamos olhando para essa coisa, só que na verdade estávamos os dois paralisados. Para o horror dos dois, a bola entra no coreto e rola através do solo, passando pelos pés do casal com um barulho estranho. O barulho que fazia era como o de um fósforo que acabara de ser aceso. Do outro lado do coreto, a bola pula de volta para cima e sobe e sai pela parte aberta. Ela pulou de volta cerca de quase 2 metros do chão e partiu uns 6, 9 metros noite adentro. E aí muito rapidamente caiu no chão e desapareceu sem um barulho sequer. A experiência deixa Hubler com uma fascinação por bolas de luz. Ele coleciona milhares de relatos de testemunhas. Há múltiplas bolas de luz. Bolas que caem do céu, que explodem, que assobiam, giram, flutuam, saltam. Foram até vistas atravessando objetos sólidos sem deixar vestígios. Não existe uma boa teoria que explique as características de bolas de luz. Diferentes teorias podem explicar uma ou duas das características de bolas de luz, mas nenhuma delas consegue realmente dar uma boa explicação. Um homem que examinou todas as provas e investigou todas as teorias é o físico Mark Stanhoff. Deve haver tantas teorias acerca de bolas de luz quanto cientistas que têm investigado. Mas há uma coisa com que praticamente todos concordam. Bola de luz é provavelmente plasma.